Fala pessoal, aqui é Alexandre Castro da Trader e estou aqui para falar a verdade que ninguém te fala sobre o trade, sobre o mercado financeiro. Depois de mais de 20 anos de experiência nesse mercado, eu posso dizer com propriedade que eu já vi muita coisa nesse mercado financeiro. Coisas boas e coisas ruins. E nos últimos meses e semanas, com o que está acontecendo com os sistemas de copy trade, empresas de prop trade e até corretoras, tanto internacionais quanto nacionais, eu decidi gravar esse vídeo para contar um pouco, contar o que ninguém fala. São promessas bonitas por fora, mas cheias de armadilhas por dentro. Traders quebrando contas em minutos, gente confiando em corretoras cegamente. Corretoras ganhando com a sua perda legalmente. Eu não estou aqui para alimentar fantasias, tá ok? Eu estou aqui para te mostrar a realidade nua e crua e te dar clareza para não cair nos mesmos erros que tantos estão cometendo. Se você quer saber o que realmente acontece por trás de um copy trade, das prop trades que diz te bancar, das corretoras internacionais com propostas irresistíveis e até das corretoras nacionais aqui da B3, já te adianto, no mundo do trade não existe inocente. É um ambiente de canibalismo financeiro, onde vence quem entende as regras ocultas desse jogo. E se você não buscar conhecimento, vai ser apenas mais uma presa fácil. Fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te contar tudo que eu sei, baseado em uma vivência real e não é em teoria de Instagram ou de internet. Iniciando pelo copy trade, que é o sonho de copiar os melhores. Você já ouviu falar em copy trade? Aquela promessa sedutora de que você pode ganhar dinheiro copiando automaticamente um trader experiente, sem estudar, sem operar, só no piloto automático. Parece bom demais para ser verdade. Vamos lá, o que é o copy trade? Copy trade é quando você conecta sua conta a uma conta de outro trader e todas as operações dele são replicadas automaticamente na sua. É como se ele operasse por você. Essa ideia ganhou força com promessas do tipo: copie os melhores e lucre enquanto dorme. Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta. A verdade por trás de um copy trade. Primeiro, nem sempre você está copiando um trader real. Muitas vezes o trader que aparece na plataforma é uma conta demo, disfarçada, ou até um algoritmo criado só para parecer que é bom. 2. A entrada dele é executada primeiro. Pense nisso. A sua vem depois. Em um mercado volátil, 1 segundo de atraso muda tudo. Terceiro, a rentabilidade passada não é garantia de consistência. O trader pode ter acertado algumas durante um curto período de tempo, mas no longo prazo, que é necessário para mostrar consistência, pode não ser consistente esse método. E quando chegar uma fase ruim, você vai perder junto e nem vai entender o porquê. Quarto, tem um conflito de interesse. Muitas corretoras lucram com sua perda. A gente vai entender bem isso mais à frente. Elas ganham nas taxas, no spread. E se forem RLP, ganham direto quando você perde. 5. Você não aprende nada. Só aperta o botão de copiar, mas não entende a lógica, nem evolui como trader. Você fica dependente e vulnerável. 6. Tem manipulação rolando. Tem plataforma que mostra uma conta bonitinha, como uma vitrine. Mas quando você copia, está ligado em outra conta completamente diferente. 7. Dificuldades de copiar scalping, e tem um detalhe técnico que quase ninguém fala, mas que mata a eficiência do copy trade, principalmente quando o trader original opera scalping. Operações rápidas de segundos, são operações muito rápidas com entradas e saídas em poucos segundos ou minutos e muitas vezes buscando 2, 3, 5 pontinhos no nosso mercado futuro, por exemplo, ou 5, 10 pips no mercado de moedas de forex. Agora pensa comigo, se o trader entra e sai em segundos e você está copiando a operação dele com atraso, qual a chance de pegar o mesmo preço? A resposta é quase nenhuma. Você entra depois, sai depois e às vezes nem consegue entrar ou sair. Resultado, enquanto o trader lucrou 5 pontos, você tomou um stop. E isso acontece porque o sistema de cópia tem latência. Depende de velocidade de execução, da fila de ordens e até da sua conexão. Copy trade até pode funcionar em swing trades, com operações mais longas, onde o preço não varia tanto em segundos. Não tem grande impacto na operação. Mas se o trade opera no scalp, você vira refém da velocidade no trade. Milissegundos vale a diferença. Ou seja, você acha que está copiando alguém consistente, mas na prática está só entrando atrasado num trade que já passou. Dicas para não ser enganado. Primeiro, veja o tipo de operação do trader. Ele faz scalping, operações rápidas com alvo pequeno? Bom, provavelmente não vai funcionar bem para você copiar. O delay vai fazer você entrar atrasado e sair pior ainda.
Agora, se for um swing trade ou position, com operações que duram horas, dias, semanas, aí o impacto da latência é menor, pode ser mais viável. Esse tipo de operação não tem tanta interferência dos atrasos na entrada e saídas, né, por ser alvos mais longos. Outro ponto, desconfie de lucros absurdos. Prometeu 10%, 20%, 30%, 50% ou mais por mês. É roleta, não consistência. Outro, exija transparência total, histórico auditado, conta real, drawdown visível e estratégia clara. E mesmo assim desconfie. Outro ponto, estude o trader que você pretende copiar. Ele opera capital real? Já passou por fases ruins? Como saiu? Qual o estilo dele? Outro ponto, entenda como a corretora lucra. Se ela ganha quando você perde. Isso já é um alerta vermelho. Invista só o que você pode perder. Nada de colocar todo o seu capital. Copy trade é no máximo uma experiência controlada. Outro item, estude o básico antes de copiar alguém. Entenda gestão de risco, análise técnica, controle emocional importantíssimo. Porque no fim ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que você. E resumindo, copy trade pode parecer fácil, mas por trás tem muito risco escondido. Não caia na ilusão do lucro sem esforço. O único caminho seguro é o conhecimento, clareza e consciência. Vamos agora falar das prop trade, operar com o dinheiro dos outros. Você já deve ter ouvido falar em prop trade. Bom, é aquele modelo onde você faz um teste, passa e ganha 50, 100, 500, já ouvi falar até de 1 milhão para operar, mesmo sem ter grana. A promessa é simples, mostre que você sabe operar e a gente banca você. Mas o que parece oportunidade, muitas vezes é uma armadilha disfarçada. Vamos entender primeiro o que é uma prop trade. É quando uma empresa, mais conhecida como mesa proprietária, te oferece a chance de operar com o capital dela. Para isso, você precisa provar, passar por um desafio onde deve bater uma meta de lucro sem ultrapassar o limite de perda, que é o drawdown, e um mínimo de operações. Sim, existe um mínimo de operação. Ou seja, se você atingir a meta, o lucro, o drawdown, mas não realizar o mínimo de trade, não está aprovado. Se passar, você recebe uma conta financiada. E uma parte do lucro, uma percentual dos lucros, fica com você. Pode chegar até 90%. Isso mesmo, 90%. Já viu algum fundo sério pagar isso? É um pouco ilusão, né? Mas como funciona na verdade um fundo de verdade? Aqui no Brasil, o trader ele tem um salário mensal. Pode variar, 30, 40, 50 mil, vai depender da experiência dele, mas um bônus anual varia entre 0 a 30%. Lá fora, Estados Unidos, Londres, Singapura, também os modelos de um salário fixo, 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares, mais um bônus anual que varia entre 0 a 50%. Vai depender da capacidade do que cada um lucrou. Existe um modelo performance puro. O trader recebe um percentual do resultado que ele faz, que é entre 10 a 30%. Mas na prática tem muita coisa por trás que ninguém te conta quando nós voltamos, né, a falar das prop trade. A verdade que ninguém te conta, primeiro você pode nunca estar operando dinheiro real, mesmo depois de ser aprovado. Muitas empresas te deixam numa conta demonstrativa, disfarçada de real. Ou seja, o lucro que você gera não existe. E como pagam os que conseguem sobreviver? Que é um percentual muito baixo que sobrevivem, abaixo de 5%. O negócio real delas não é te bancar, é vender desafios. A maioria lucra, mesmo com essas taxas dos desafios que você está pagando. Às vezes você faz vários, e como 95% das pessoas falham, elas ganham mais quando você tenta de novo. Desafios custam entre 100 dólares a 1.000 dólares. E só 5%, no máximo 10% passam. Tem gente que gasta muito dinheiro tentando fazer vários testes para tentar ser aprovado. E as regras são feitas para te sabotar. Meta de lucro alta, limite de perda, tudo bem apertado, prazo curto, mínimo de dias operados, mínimo de trades. Tudo isso junto, pessoal, cria um ambiente quase impossível de você conseguir vencer, de você conseguir passar. Fora a pressão psicológica absurda, você não pode errar um dia sequer que você está fora. Outro ponto, a divisão de lucro nem sempre acontece. Mesmo que você passe a operar bem, muitos traders enfrentam a burocracia, atrasos em saques e até bloqueios quando começa a ganhar muito. Em alguns casos o pagamento nunca vem, já aconteceu com alunos. Um outro ponto importante, empresas que simplesmente essas prop trades desaparecem. Depois de algum tempo, muitos clientes tendo lucros, elas acabam desaparecendo, que acabam não se tornando viáveis para ela. Então essas prop trades, pessoal, acabam operando em paraísos fiscais, sem nenhuma regulamentação. E se der problema, você não tem a quem recorrer. Então vamos lá, vamos às dicas
para você não ser enganado. Ponto importante, pesquise muito antes de entrar. Veja avaliações em fóruns de trades, em sites de busca, de avaliação, de reclamação. Descubra como é o suporte, se pagam mesmo. Tem pessoas ali relatando que está recebendo, há quanto tempo estão no mercado. Outro ponto, leia o contrato antes de pagar qualquer desafio. Tem regra escondida tipo, não pode usar tal estratégia. Às vezes estratégias de scalp não pode ser usada, robôs não pode ser usado. Se bater o limite de perda num dia, está fora. Tem que operar X dias, mesmo que você já bateu a sua meta, que eu acho um absurdo isso. Não pode usar sistemas com robôs, alguns robôs que sistemas principalmente de alta frequência. Pergunte se você vai operar capital real. Algumas empresas já admitem, logo de cara, tá? Que o dinheiro ele é fictício, é uma conta demo que você vai estar utilizando e o que pagam vem da grana, né, do dinheiro de quem compra desafio. Se for assim, é um torneio pago, não patrocínio. Outro ponto, use como treino. É que eu falo para os alunos, não como uma dependência. Se quiser tentar, encare como um simulador para você melhorar a tua performance. Por ser uma pressão ali real, pode ajudar a ganhar mais disciplina, mas não aposte seus sonhos nisso. Outro ponto importante, não busque validação externa. Passar num desafio não te faz consistente ou mais consistente. Ser consistente é o que te faz passar e operar bem, com ou sem uma mesa proprietária. Resumo final sobre mesas proprietárias. Pode parecer a chance de ouro, mas se você não souber como esse mercado funciona, saber os bastidores por trás, você vira o produto e não o trader. Estude, questione e só invista tempo e energia onde o jogo é justo. Dando continuidade, pessoal, vamos às prop trading sem pagar pelos testes, mas com depósito. Olha só, uma outra modalidade, a ilusão do capital escalável. Você já viu aquelas empresas que dizem, deposite um valor, prove que sabe operar e a gente vai liberar até 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão para você. Parece mais sério, né? Afinal, você está operando conta real. Mas calma, a pegadinha mora nos detalhes. Vamos lá, como funciona esse modelo, pessoal? Você faz um depósito mínimo, tipo 500 ou $1.000, começa operando numa conta real sua, com regras como lucro mínimo por mês, 5 a 10%, limite de perda, drawdown 5%, número mínimo de operações no mês, 20 por exemplo, e se você bater essas metas, você pode ser premiado com o acesso a uma conta maior, 25 mil, 50 até 100 mil, isso vai escalando. E o lucro ele é dividido normalmente 70-30, 80-20 e até 90-10, onde você fica com 90%. Isso é impressionante, muito legal, né? Só que não te contaram o outro lado dessa história. A verdade por trás desse modelo. Vamos lá, pessoal. Você está operando o seu dinheiro, primeiro ponto, com o risco real. Diferente do desafio tradicional que nós vimos anteriormente, onde você só perde a taxa, aqui você pode perder todo o seu capital real que você depositou lá, os 500 mil ou até mais. E a empresa só entra com o dinheiro depois que você já provou que é bom. O risco é todo seu, o lucro é deles, você banca as perdas, mas só divide o lucro depois que cumpre todas as exigências. É bom isso, né? Não é uma sociedade, é um filtro. As metas forçam o overtrade. Primeiro ponto. Tem que operar mesmo em dias ruins, só para cumprir a meta. E o medo de perder tudo pode te levar a decisões impulsivas e fora do plano. Outro ponto, a seleção é subjetiva. Mesmo com resultados bons, pode não ser aprovado. O tal do score pode ser invisível, interno e arbitrário. Outro ponto, eles lucram com você mesmo perdendo. Cada lote que você movimenta gera um spread e comissão para a corretora. Ou seja, só de você operar, eles ganham mesmo se sua conta for para o zero. Agora vem um ponto mais crítico. Muitas dessas corretoras são market maker. Isso quer dizer que você não está operando no mercado real. A corretora ela executa sua ordem internamente. Ela vira sua contraparte. Se você perde, ela lucra diretamente. É como se o dono do cassino te emprestasse fichas, sabendo que você vai jogar na roleta dele, já sabendo o resultado. E em corretoras offshores como BVI, Seychelles, Belize, São Vicente, não tem regra nem fiscalização, pessoal. Elas podem manipular spread, delay, candles, modificando candles e você nem percebe. Você acha que está sendo avaliado como trader, mas na real está sendo posicionado contra uma máquina feita para sugar novatos. Pessoas que não têm experiência. Como se proteger então desse tipo de armadilha, pessoal? Primeiro, descubra se o broker é market maker. A maioria é, tá?
ou usa RLP, que a gente vai discutir em outros vídeos. Isso deve estar nos termos de contrato se for execução interna, porque o conflito ele é real. Pergunte se a execução é DMA, direto ao mercado. Se não for, sua ordem não está indo para a bolsa, está indo para a caixa da corretora. Prefira corretoras STP ou ECN, a rede ligada ao mercado direto. Nessas corretoras, suas ordens ela acaba tendo um tipo de execução diferente, vão para o mercado de verdade. O broker, a corretora, ela acaba só lucrando com a comissão. Lembre-se, você está investindo, não só operando. Avalie essa empresa como você avaliaria uma ação. Transparência, histórico, modelo de negócio, tudo isso conta. Questione as regras. Quem decide se você sobe de nível? Quando? Quais critérios reais? Peça tudo por escrito. Não opere por obrigação. Se ela te obriga, exige mínimo. Regras que te forçam a clicar todo dia são armadilhas. Melhor segurar o dedo do que perder seu capital só para cumprir meta artificial. Use como treino, não como salvação. Se quiser testar, use pouco capital. Foque em ganhar histórico, consistência, maturidade. Não coloque sua liberdade financeira na mão de uma empresa que acaba lucrando, ganhando, mesmo se você quebrar, ok? Bom, resumo final disso, pessoal. Essas próprias com depósito pode parecer mais sério que os desafios os anteriores, mas no fim o risco ainda é seu e a vantagem ainda é deles. Estude, questione, não entre por impulso, porque no trade quem não entende o jogo vira o prêmio de consolação da outra parte. Corretoras internacionais de CFDs e Forex. Existe muita conversa na internet sobre essas corretoras, coisas boas, coisas ruins. Ultimamente o pessoal tem me comentado pedindo bastante informações sobre, e eu posso falar um pouco sobre essas corretoras. Eu opero por uma corretora dessas há quase 2 décadas. Comecei quando na internet não tinha quase nenhuma informação sobre essas corretoras. Existiam muitos golpes e eu tive que fazer um trabalho exaustivo, uma pesquisa de mineração, entender o que era e como identificar uma corretora séria para colocar o meu dinheiro. Comecei com uma corretora de um banco na Suíça, inicialmente, e depois de alguns anos, entendendo melhor, conhecendo mais, migrei para uma corretora na Inglaterra, onde identifiquei que tinha uma regulamentação mais segura. Para isso eu investi tempo e dinheiro, pessoal. Foram várias viagens para outros países para conhecer essas corretoras pessoalmente, a estrutura dessas corretoras, para ver se realmente existia, ok? Bom, vamos entender definitivamente o que são. Você já viu aquelas propagandas com bandeiras estrangeiras dizendo: invista com alavancagem, ganhe em dólar, opere ouro, opere petróleo, opere moedas, opere índices americanos só com $100. Parece um mundo de oportunidades, correto? Mas calma, vamos falar a verdade sobre essas corretoras internacionais de CFDs e Forex. Primeiro vamos entender o que são essas corretoras. São empresas estrangeiras lá fora, em vários países, né? Porque em vários países é legalizado, Inglaterra, Chipre, Austrália, Japão, vários países, que te dão acesso a esse mercado de CFDs e Forex. CFD é um contrato por diferença. Contrato por diferença, você não compra o ativo real, você só especula se o preço é um derivativo, está subindo, está caindo. E com alavancagem, você pode operar muito mais do que tem em conta. Exemplo. Na Europa, a alavancagem máxima lá é de 30:1. Em outros locais pode chegar a 500:1 e até 1000:1. Como funciona? Existem 3 modelos de execução dessas corretoras. A Market Maker, a corretora é sua contraparte, se você perde ela lucra. STP e ECN conecta a sua ordem a bancos e fundos que geram a liquidez ao mercado real. E o híbrido mistura os 2 modelos. Qual é a melhor? Vai depender muito do teu modelo operacional. Não vou entrar a fundo neste assunto, mas se quiserem, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo exclusivo sobre esses modelos de corretoras e conforme o perfil qual é a melhor. Bom, e os custos? Spread, diferença entre compra e venda, comissões fixas, principalmente nas ECN, e tem as swaps, taxas cobradas, taxa de juros, né, para manter a posição aberta de um dia para o outro. Bom, vamos à verdade, a verdade que ninguém te conta. Primeiro, a verdade é a CVM proíbe a oferta de CFDs e Forex aqui para o público brasileiro, mas você, brasileiro, pode abrir uma conta lá fora. Ok? Não é proibido. A alavancagem é uma faca de 2 gumes, ponto importante. Com 100:1, se o ativo cair ali 1%, dependendo do teu dinheiro, você pode zerar a conta. Em muitas corretoras market maker, o jogo é sujo, a corretora ganha quando você perde. Isso é um conflito de interesse direto. Em corretoras sem regulação séria, pode rolar de tudo, por exemplo, spreads
que aumentam na hora da sua entrada ou na hora de saída para te tirar de uma forma pior, candles manipulados em horários de baixa liquidez, ordens que não executam e saques que não chegam. E o pior, ninguém fiscaliza. Dicas para não ser enganado. Primeiro, use corretoras sérias e reguladas. Procure licenças em órgãos como FCA na Inglaterra, a ASIC na Austrália, a SEC NFA nos Estados Unidos. Verifique a licença dessas corretoras, acesse o site, pegue o número, o órgão regulador e confira se o número bate com o que está no site da corretora. Desconfie de promessas de lucros garantidos. Se for lucro fácil, é golpe disfarçado de oportunidade. Leia as avaliações internacionais. Veja o nome da corretora em fóruns antes de você estar depositando. Pesquise, não tenha preguiça. Treine antes de operar, use uma conta demonstrativa por pelo menos 3 meses. Entenda a volatilidade de cada ativo. No Forex, as moedas, os commodities, os índices. Controle a alavancagem. Prefira operar com alavancagem baixa, por exemplo, 1 para 30. É o ideal. A alavancagem alta destrói a conta em segundos para quem não tem experiência. Gestão de risco é lei. Nunca arrisque mais de 1, máximo 2%, dependendo se você tiver um capital baixo, em uma única operação. Então não coloque mais que esse valor. Se eduque antes de colocar dinheiro. Corretora não é responsável pela tua educação, você que é. Resumo final, pessoal. Corretora internacional pode te dar acesso a ativos globais, a um número imenso de ativos financeiros mundiais. Sem burocracia, muito fácil e rápido. Mas se você não souber o que está fazendo, ou se escolher uma corretora errada, vai virar mais um número na estatística de perda dos enganados. O problema não é o mercado ou a corretora, é quem está do outro lado da sua ordem. Então, antes de operar, descubra se você está num campo de batalha ou num cassino disfarçado de corretora. Agora nós vamos falar das corretoras nacionais, aquelas que operam aqui na B3, na Bolsa Brasileira. Eu operei no meu início de jornada no mercado, aqui no Brasil, na Bovespa. E agora, após um bom tempo, com uma boa experiência muito maior do que há 15, 18 anos atrás, estou retornando e há 3 meses mais ou menos já operando em uma corretora aqui no Brasil. Eu fiz também um trabalho de mineração para identificar qual corretora aqui da B3 atendesse às minhas necessidades. E no final eu vou falar para vocês qual é a corretora que eu selecionei e eu estou operando. Muita gente acha que só por estar no Brasil, essas corretoras, com o selo da CVM, Banco Central, está tudo certo. Mas será que toda corretora realmente joga ao seu lado? E a resposta é não necessariamente, e você vai entender o porquê. Essas corretoras são empresas autorizadas para te conectar com o mercado brasileiro, com a B3, para você operar ações, mini contratos de índice, dólar e opções. Elas são regulamentadas, sim, são regulamentadas, mas nos últimos anos o modelo de negócio mudou bastante o jogo, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam. Hoje muitas delas, ou todas, usam algo chamado RLP, provedor de liquidez, de uma forma simples. E a verdade é que ninguém te conta sobre isso. Com a RLP, a corretora pode executar a sua ordem internamente, ou seja, ela vira sua contraparte. Você pensa que está operando contra outros traders, mas na verdade está operando contra a própria corretora. E por que isso importa? O que isso tem impacto no nosso resultado? Porque se você perde, ela ganha. E se você ganha, pode sofrer com delay, slippage ou aumento do spread. E se teu método operacional é scalp, com certeza estará comprometido a eficiência dele. E tem mais, veja essas armadilhas que quase ninguém comenta. Limitações operacionais em dias de alta volatilidade, como no payroll, ou em crises no mercado, as plataformas elas acabam travando. Isso pode travar ordens, tanto de entrada, de saída, o stop loss. O seu stop ali acaba não sendo executado. E algumas corretoras oferecem suporte lento e plataformas fracas, especialmente para quem opera pesado. Outro ponto, dependência da educação. Muita gente entra no mercado, pessoal, com base em propaganda, marketing agressivo, propaganda enganosa, falando que é muito fácil ganhar dinheiro, mas sem saber análise técnica e gestão de risco, que é o básico. Resultado, mais de 90%, quem vai para o day trade perde dinheiro, segundo a própria CVM e FGV. Outro ponto, risco de alavancagem. Com só R$100 você já consegue operar um contrato, um mini contrato do índice, por exemplo. Parece vantajoso, mas é uma bomba relógio.
Um movimento rápido contra você, contra a sua posição, zera em minutos, segundos. Tá? Você acaba perdendo esse valor. No fim das contas, você está operando um derivativo de altíssimo risco, com execução controlada por quem ganha dinheiro se você estiver quebrando, perdendo aquele capital. Então, dicas para não ser enganado, pessoal. Primeiro, fuja das corretoras que deixam você operar com apenas R$100 de depósito. Você já sabe que será uma presa fácil. Outro ponto, verifique se o RLP está ativado. Toda corretora deve te informar. Se você quiser, você pode pedir para operar fora dela, direto no book, DMA1. Avalie se faz sentido para o teu método RLP ativado. Se for uma corretora séria, não tem problema algum. Eu tenho o RLP ativado na minha conta. Pode até ser mais vantajoso dependendo do teu sistema operacional. Compare os custos com atenção. Corretagem zero é ótimo, é muito bom. Mas veja as taxas ocultas, spread no RLP, custo de saque e de custódia. Teste a plataforma, veja se ela aguenta o tranco em dias de mercado pesado. Travou? Já é um grande sinal de alerta. Cuidado com marketing apelativo. Taxa zero, bônus, robô milagroso, sala de sinais gratuita. Nada disso é de graça, pessoal. Tudo tem um preço escondido. Estude antes de operar. Aprenda o básico. Suporte, resistência, gerenciamento, alguns indicadores básicos. Fuja dos gurus que vendem curso com link de corretora. Entenda o que é RLP. A corretora pode lucrar com seu spread. Mas entenda realmente como funciona. Leia os termos, veja se vale a pena operar nesse modelo. Consulte os relatórios da B3. Questione, avalie. Comece pequeno, comece pelo longo prazo, operando ações, por exemplo. Depois você vai para o day trade, caso seja a tua vontade. Vá para o simulador primeiro, 3 meses de lucro consistente, antes de colocar dinheiro de verdade. Então, um resumo, pessoal. Operar na B3 pode ser mais seguro que em corretoras internacionais. Sim, mas não se engane. Segurança regulatória não é o mesmo que ambiente justo. Estude o terreno, analise a corretora, entenda o modelo de execução, porque no fim das contas, você não precisa só de uma corretora. Você precisa de um campo de batalha justo, né, para operar com clareza, sabendo que já é um campo muito difícil. Entre em várias corretoras, pessoal, que eu analisei para voltar a operar day trade, a que atendeu às minhas necessidades foi a da Clear. Além de oferecer um custo competitivo e boas condições operacionais, ela também tem uma abordagem educacional que achei muito interessante, muito alinhada com os valores da Unitrader, onde o foco está em formar traders consistentes e não apenas gerar volume. Então isso me atraiu muito para estar operando com eles. Estou há 3 meses. A plataforma, estou utilizando, né, eles têm várias plataformas para você operar. Tenho utilizado uma plataforma que eu já tinha conhecimento, já tinha habilidade com ela, testando, né, velocidade, como eu falei, a minha conta, e eu acionei o RLP, achei interessante, testando, e dentro desses 3 meses já faço operações diariamente, day trade, tem se mostrado ali uma eficiência muito legal. A verdade dura, mas libertadora. Você tem uma coisa que você precisa levar desse vídeo, pessoal, é o seguinte: trade não tem atalho. Não é dinheiro fácil, não é mágica, é uma profissão de risco que exige preparo, disciplina, autoconhecimento e gestão de capital. Desconfie sempre de promessas de lucro fácil e garantido, principalmente no mercado de renda variável, influenciadores vendendo robôs milagrosos, corretoras que dizem que você vai ganhar só porque está usando a plataforma delas. Cuidado! Quer fazer do jeito certo? Comece por aqui. Estude análise técnica, price action, análise fundamentalista, para ver qual dessas se encaixa no teu perfil. Se você tem perfil, valide as suas estratégias numa conta demonstrativa primeiro. Tenha um plano de risco real, stop loss, limite de perda diário, semanal, mensal. Tenha controle emocional. E principalmente, opere em corretoras sérias, transparentes e que jogam limpo. Você viu aqui hoje as verdades que ninguém te conta sobre o trade, as promessas exageradas, os riscos ignorados e as armadilhas que custam caro para quem entra despreparado. Mas, se eu te dissesse que é possível aprender trade de uma forma séria, consistente e sem cair em ciladas? Aqui no Unitrader existe uma comunidade focada em te ensinar trading de verdade. Nada de fórmula mágica, não vendemos ilusão, nada de promessa vazia. Aqui o foco é educação prática, gestão de risco e disciplina. Tudo para você construir uma base sólida e operar com confiança no mercado financeiro. Agora comenta aqui abaixo qual é o maior obstáculo ou dúvida que você enfrenta no trade no momento. Tá joia? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.